Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce, sou nova aqui ainda. Esse é o meu quarto vídeo. Eu gosto muito de ler a palavra de Deus, não só de ler, mas também de estudar a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu fiz teologia, o básico só, né? Mas já deu para entender, aprender algumas coisas. E depois disso, já faz tempo que eu fiz, muito tempo, sempre venho lendo as escrituras todos os dias. Eu gosto de ler a palavra, eu gosto de ler pela manhã, mas o dia que não dá para eu ler na parte da manhã, eu leio à tarde ou à noite, mas sempre eu estou procurando tirar um tempinho para mim ler a palavra do Senhor. O dia que eu não leio a palavra de Deus, eu fico desinquieta. Eu gosto de ler e estudar. E resolvi, né, gravar o vídeo, fazer um canal para mim, para eu sempre poder estar trazendo a palavra, aquilo que eu tenho aprendido de Deus, tá aí compartilhando com vocês. Tá bom, meus amados? Então, hoje eu trouxe aqui uma palavra de Deus que se encontra aqui em Atos, capítulo 27. Eu vou ler somente 2 versículos, porque são 44 versículos, né? Para ler, até eu ler isso aqui tudo. Eu vou ler 2 e eu fiz um resuminho aqui, né? Que eu vou estar falando aqui um pouco do que eu aprendi na palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui para vocês Atos 27, o capítulo 23 e 24. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem esteve comigo. Não, perdão, gente, eu tô com a vista muito ruim para ler. Vou fazer um exame de vista. Estou esperando, marquei lá e estou esperando sair para eu poder comprar o óculos, porque estou sem óculos, então tá meio difícil para ler. Vou tornar a ler aqui novamente. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Amém? Em breve eu vou estar com meu óculos, aí vai ficar mais fácil para eu ler. Tenho que providenciar esse óculos logo, irmãos, porque tá difícil para me ler, minhas vistas, sabe? Tá bem apagada e às vezes eu não consigo ler. Então, mas isso não vai deixar eu continuar trazendo a palavra. Vou fazer o possível para mim estar lendo e para mim estar explicando. Então, aqui em Atos, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, ele relata uma grande tempestade que o apóstolo Paulo enfrentou quando ele estava em um navio em Roma. Ele estava viajando, né, nesse navio, estava indo para Roma, e com ele estava 276 pessoas. A palavra de Deus consta, né? E essas pessoas, esses homens, eles não eram boa gente. Eram, assim, pessoas que não acreditavam em Deus, era como que eu posso dizer, não tinha fé, não acreditava, eram idolatras, pessoas pagãs, né? Eles estavam indo para um julgamento. E a palavra de Deus diz que a tempestade foi tão violenta, foi tão forte, que houve total destruição no barco e naquilo que estava no barco também. Menos a vida das pessoas. A vida daqueles homens, Deus poupou.
Deus poupou a vida daqueles homens. Sabe por quê que Deus poupou a vida daqueles homens? Porque havia no meio deles um homem de Deus, que era Paulo, né? Que acreditava em Deus, que tinha fé, que confiava em Deus, né? Que tinha a promessa de Deus em sua vida, que era o apóstolo Paulo. Vejam que ele estava ali, que não acabei de falar, no meio de pessoas, né? Que não era de Deus, pessoas incrédulas, pessoas que não acreditavam, que não tinham fé, ladrões, homicida, eles iam indo para um julgamento. Mas Paulo poupou a vida daqueles homens. Você já viu dizer de uma casa assim que pegou fogo? Você ouviu dizer assim de algo que aconteceu, né? Em uma casa, às vezes, por exemplo, né, que pegou fogo, às vezes um avião que caiu e as pessoas foram salvas, né? Eu me lembro de uma conhecida minha, uma colega minha, esses tempos atrás, faz tempo, sabe? A casa dela foi incendiada, pegou fogo na casa dela. E era ela, o esposo e 4 filhos, 4 crianças pequenas. Por volta das 10 horas da noite, a casa dela queimou tudo, não sobrou nada. Todos os móveis, documento, é isso que acontece quando queima tudo, né? Os documentos, móveis, roupa, alimento, não sobrou nada, nada na casa dela. Mas a vida dela, dos 4 filhos e do esposo, Deus poupou. Nenhum fio de cabelo sequer queimou, né? Nem um fio de cabelo. Deus poupou aquela vida, porque ela ela é uma mulher de Deus, que sempre estava buscando a Deus, sempre estava nos caminhos do Senhor, uma mulher de fé, né? Acredita nas promessas de Deus, e Deus livrou eles. Deus deu o livramento para aquelas pessoas. Então, a palavra de Deus diz que por muitos dias aqueles homens não conseguiram nem ver nem o sol, nem as estrelas e nem o céu. O céu permaneceu escuro e já não sabia mais que era dia ou se era noite. Pensa no sofrimento daqueles homens, na angústia, na agonia que eles estavam passando, né? Mesmo às vezes porque aqueles que estavam ali, que iam indo para julgamento, mas são humanos, né? São humanos. Eles também têm sentimentos e então, estavam com medo. Eles tentaram de toda maneira salvar o barco e a vida deles. Eles não conseguiam, eles já não se alimentavam, já não comiam, não se alimentavam, tá? Perderam as esperanças, começaram a perder as esperanças. E o apóstolo Paulo se pôs de pé diante deles, daqueles homens, e Paulo disse para eles: não se desanime. Aqueles homens estavam tristes, né? Não se desanime. Tenha bom ânimo, porque esta noite um anjo esteve comigo, um anjo apareceu para mim. E ele disse para mim que para mim não temer, para mim não ter medo, porque nenhum de nós ia perder as nossas vidas, nenhum de vocês vão perder as vidas, somente o barco ia ser destruído. Aí ele falou assim para aquele povo: varões, tenham um bom ânimo e se anima, vocês não vão perder a vida de vocês.
E todos aqueles homens confiaram em Paulo, se animaram, sabe? Pela fé de Paulo e a presença de Deus que havia na vida dele, aqueles povos resultou em bênção, né? Aqueles que estavam ali com Paulo, mesmo que eles não conhecessem a Deus, eles foram salvos. Mesmo que eles não conheciam, mesmo que eles não conheciam a Deus, mas eles foram salvos através de Paulo. E o anjo, quando apareceu para Paulo, que eu li ali, né, no versículo 23 e 24, o anjo disse assim: eis que Deus te deu todos, eis que Deus te deu todos que navega contigo, Paulo. Isso significa o quê? Por causa da fidelidade de Paulo, que Paulo era um homem também fiel a Deus, pela fidelidade de Paulo a Deus, Deus concedeu a vida de todos aquele pessoal que estava ali, de todos aquelas pessoas que estavam a bordo do navio, mesmo que muitos deles não conheciam a Deus, mas foi poupado, né, da morte, porque foi uma promessa divina feita a Paulo durante aquela tempestade perigosa que ameaçava o navio. Deus fez uma promessa para ele que todos iam ser salvos. A fé de Deus, aliás, a fé de Paulo abençoou a todos que estavam ali ao redor, garantindo a salvação de todos que estavam viajando com Paulo. Lá em Atos 31, a palavra de Deus diz: se creres, será salvo, tu e tua casa. Olha que palavra. Queridos, ainda que na tua casa não haja pessoas que confiem em Deus, a tua família, às vezes o teu esposo, não sei, um filho que não crê, que não estão no caminho do Senhor, ainda que eles não crê, que não confia, por sua causa eles serão salvos. Se você crê em Deus, a palavra diz: se crer e será salvo, tudo é sua casa, toda é sua casa. Ainda que eles não conheçam a Deus, eles serão salvos por sua causa. Então, eu não digo a salvação, eles serão salvos, eu não digo a salvação divina. Às vezes até salvo também, né? Salvação divina. É porque a salvação é através da fé, então tem que crer. Se a pessoa não crê em Deus, como que vai ser salvo? Tem que crer. Então, às vezes, alguém no meio de nós e não crê. Então, tem que crer. Mas a salvação física, às vezes a pessoa acontece um acidente muito feio com aquela pessoa e Deus salva aquela pessoa, né? Igual agora há pouco eu falei ali da casa da minha amiga que pegou fogo e todos foram salvos. Ninguém queimou nenhum fio de cabelo, todos foram salvos ali. Então há, às vezes, de uma doença, às vezes de uma bala perdida, Deus salva aquela pessoa de receber ali um tiro, seja o que for, mas Deus salva a pessoa daquele perigo que às vezes está para a pessoa, para acontecer na vida daquelas pessoas, né? Então, meus queridos, se você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida, crê em Deus, confie, que Deus ore, peça ao Senhor
que Deus vai ouvir aquilo que você está pedindo, Deus vai ouvir, Deus vai mandar o socorro que vem do céu, que vem do alto, porque a palavra de Deus diz: da onde vem o meu socorro, né? O nosso socorro vem de Deus. Então você peça socorro para Deus. No Salmo 41:10 diz assim: aquietai vós e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Serei nós, para nós se aquietarmos, para você se aquietar diante das dificuldades e saber que existe um Deus que tem o domínio, que está no controle de todas as coisas, Ele está controlando todas as coisas e Ele vai te dar a vitória e Ele vai ser exaltado. Deus será exaltado na sua vitória. Quando você for vitoriosa, quando você receber a bênção, você vai falar graças a Deus, né? Foi por Deus, Deus que livrou, Deus que entrou com provisão. Então, Deus vai estar sendo glorificado, Deus vai estar sendo exaltado nessa sua vitória. Tá bom? Meus amigos, não se desespere. Não se desespere, tá bom? Então, meus queridos, que vocês possam ter fé, ficar nos caminhos do Senhor, crer em Deus, crer naqueles que às vezes Deus envia para trazer uma palavra para nós, nos profetas, e às vezes nós não cremos, né? Tem que crer, e às vezes nós perdemos a bênção porque nós não acreditamos, porque nós não cremos. Aqueles homens foram salvos, mas eles creram em Paulo, creram que realmente o anjo apareceu para o Paulo, e o anjo falou com o Paulo, que era para Paulo não ter medo, que eles iam ser salvos. Eles acreditaram, eles se animaram, eles começaram a comer, sabe? E se animaram para se fortalecer, né? Comeram para se fortalecer. Se essa palavra falou com vocês, digam amém. Digam amém, digitam um amém aí, glórias a Deus, né? Glórias a Deus. E compartilhe com alguém para que essa palavra possa alcançar aqueles que estão precisando de ser abençoados com essa palavra, que essa palavra que vem de Deus. Compartilhe, dê um like, tá? Dê um like também, deixa já o like de vocês, queridos. Muito obrigado por vocês estar aqui ouvindo a palavra. Aonde vocês estiver, que Deus abençoe vocês. Eu estou muito contente de estar aqui compartilhando com vocês. Aonde vocês estiver, que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. E nós vamos se encontrar no próximo encontro. Amém?